Seja muito bem-vindo ao podcast que mais coloca dinheiro no bolso do empresário. É o podcast, esse que é o primeiro do Hub5 Full Finance. E hoje eu tô aqui, né, com dois participantes incríveis. Eu sou Marcos Lira, sócio fundador do Hub5, e estou aqui com meus dois sócios. Um CEO e mestre tributário, Richard Masson. Se apresenta, Richard. Olá, pessoal. Bom, como o Marcos mesmo falou, sou um dos sócios fundadores aqui da Hub5 e a gente veio aqui para bater um papo sobre essa nova estrutura que nós estamos trazendo, que é o Full Finance, e como podemos ajudar o seu negócio a ir para um próximo nível. É isso. Obrigado, Richard. Eu também estou com o Nathanael aqui, nosso CFO, esse que diz não para qualquer coisa que o comercial pede e que segura as rédeas do nosso CEO. Brincadeiras à parte, Nathanael, seja muito bem-vindo. Se apresenta, por favor. Muito obrigado, senhor Marcos Lira. Ele é meu comercial, que vive me dando muita dor de cabeça. Mas estamos aí para isso. Eu sou Nathanael Valentim, trabalho na área financeira, apoio aqui o time e os nossos clientes com um ecossistema. Então, sempre precisando de um ecossistema financeiro, a gente vai construir e organizar isso dentro do Hub5 aqui, dentro desse sistema tão importante para os nossos clientes e empresários aqui da nossa operação. Bom demais. Bom, depois dessa apresentação e desse time de peso, eu queria iniciar essa conversa falando um pouquinho sobre o dinheiro do empresário. A gente sabe que o empresário que cresce rápido, que cresce exponencialmente, e ele rapidamente ele pode acabar perdendo a mão. E justamente é esse tipo de empresário que nós gostamos de ajudar, tá? E esse tipo de empresário, ele tem muita capacidade, mas ele comete algumas falhas que são muito ruins para o crescimento da empresa dele e que pode causar alguns prejuízos muito sérios, né? Então, eu queria iniciar esse bate-papo, até fazendo uma pergunta para vocês, né? Se a gente pudesse elencar aqui um erro básico na visão de vocês que o empresário comete quando ele cresce muito rápido, na opinião de vocês, qual que seria? Comentando aqui pelo Richard. Bom, Marcos, um erro muito básico é quando a empresa ela não tem processos bem definidos, né? Então, uma empresa que ela não tem processos, não tem desenvolvimento de pessoas, tecnologia, ela acaba tendo problemas. Mas é algo comum para a maioria das empresas. Elas começam, desorganizam, crescem, aí se organiza de novo, desorganiza tudo conforme vai crescendo. E muitas vezes essa desorganização pode levar algumas empresas à falência, né? E existem vários fatores. E um dos fatores, quando a gente trata de Brasil, muitas vezes, ele pode ser até mesmo a falta de planejamento tributário, né? Que é uma das coisas que a gente até prega muito dentro do Hub, que foi uma das coisas que a gente planejou, né? E ao desenvolver a empresa, foi o quê? Foi simplesmente trazer um ponto de vista, um know-how para pequenas e médias empresas que querem se tornar grandes empresas, como se planejar tributariamente. Porque o fisco ele pode morder muito mais até mesmo que os próprios sócios, né? Então, acho que o maior sócio majoritário de toda empresa no Brasil é o governo. Que aqui a gente está faltando um sócio para sentar nessa mesa? Exatamente. Alguém da Receita? Alguém da Receita, com certeza, é um dos nossos sócios. E pode ter certeza que ele bota muito mais dinheiro no bolso. Por esse motivo, tem que saber tratar ele com carinho, com cuidado, com respeito, dentro, obviamente, da lei. E um dos objetivos, né, até mesmo da estrutura que a gente montou do próprio Hub no tocante a Full Finance, foi sim trazer esse know-how de grande corporação para a empresa. Então, qual é o momento da sua empresa? Qual é o seu propósito? Não basta apenas eu ter processos, cuidar de pessoas e ter tecnologia, se eu também não olho com muito cuidado para a parte tributária, né, e estrutural da empresa para que ela realmente possa dar certo. Então, esse é o nosso maior objetivo. É um ponto muito importante mesmo, porque se o governo fica com a maior parte do lucro da sua operação, praticamente você, como empresário, fica com muito menos se você não sabe lidar muito bem com isso. Exatamente. E Nathanael, na sua visão como financeiro, você também tem enxergado que esse problema tributário afeta realmente as margens do empresário que está crescendo, que escala muito rápido e acaba perdendo a mão? Sim, até acho que listando os principais problemas de crescimento de um empresário, eu até vou mais além, eu digo de algumas coisas que são hábitos dele, né?
O motivo de um empresário geralmente abrir um negócio, no Brasil especificamente, é porque ele abre um negócio porque ele quer a pirâmide de Maslow, né? Que é só existir. Ele só quer poder colocar comida na mesa dele e existir com a sua família. E às vezes o negócio dá tão certo que ele começa a crescer. Que seja um carrinho de pipoca, cachorro-quente, que seja algo próximo disso. E na forma de começar a crescer, ele começa como MEI, e às vezes ele não tem uma obrigatoriedade com notas e controle daquilo. Aí ele cresceu um pouquinho, precisa de uma nota fiscal ser emitida e ele não altera o preço. E aí ele esquece, quando ele tem que sair do MEI, ele convocou imediatamente um sócio para a mesa dele. E esse sócio é o nosso querido governo, e aí nós temos um problema quando isso acontece. E nessa iniciativa, ele passa a ter alguns problemas. Ele começa a misturar o trabalho, que é a empresa dele, com o outro sócio, mais a vida pessoal. Então, esses 3 fatores acabam sendo colididos, ele acaba com as margens dele imediatamente. Então, é um problema lascivo aqui dos nossos clientes, nossos empresários no Brasil. E ajudar eles a tentar reconstruir, às vezes, o que já iniciaram, às vezes dói um pouquinho, mas é uma dor de crescimento essencial para que ele possa ter um sentido de uma empresa que realmente prospere com o tempo na vida dele ali. Perfeito. Eu acho que quando a gente fala desses problemas, a gente tem que ter uma noção de como é que a gente vai para a solução, né? Porque o que é uma grande questão? O empresário ele cresceu, ele quer colocar o dinheiro no bolso, ele não consegue enxergar esses problemas que vocês citaram, não consegue enxergar como o governo come a margem dele, e aí quando ele mal se percebe, ele já perdeu muito dinheiro, né? Qual que seria o caminho, aí voltando aqui para o Richard, que você imagina, Richard, que por onde ele deveria começar a enxergar ou como ele deveria começar a mudar o conceito dele dessa parte tributária, né? Porque ele começa ali no Simples Nacional e aí ele acredita que o melhor planejamento é já abrir uma segunda no Simples Nacional e assim ele vai. Daqui a pouco ele está com todo um grupo econômico no Simples Nacional e achando que esse é o melhor planejamento tributário possível para a operação dele. Marcos, vamos lá. É interessante quando a gente fala sobre empreendedorismo, principalmente quem está iniciando, sempre questão de propósito, né? Então, é interessante que quando a gente tem um negócio, ele está em constante movimento, ele sempre está se atualizando, né? O Hub mesmo, desde quando a gente iniciou para cá, é um exemplo disso, né? Quantas vezes a gente remodelou, destruiu e reconstruiu a mesma empresa, vamos assim dizer, né? É verdade. Então, a gente... E aí existem também aquela questão de erros e acertos, né? Mas uma coisa que eu gosto de trazer muito para todo mundo é por que os pequenos erram muito e as grandes erram menos. Porque a tomada de decisão dela é numérica, ela é técnica. E é esse o objetivo que a gente busca trazer para o nosso cliente no dia a dia dentro do Hub5, né? Até mesmo dentro do conceito Full Finance. Então, assim, se você faturar muito, se eu der 1 milhão na sua mão, o que você vai fazer? Né? Então, qual é o propósito? Quanto dinheiro você tem? Quanto que você pretende investir? Os primeiros 1 ano ou 2 anos da empresa, ela vai estar em prejuízo? Que um erro muito comum dos empresários é ele achar que vai começar um negócio, vai comprar uma franquia, ou vai começar um negócio do zero, não importa o que seja prestação de serviço ou venda de produto, e amanhã ele já está com um salário mais alto, né? Ele acha que o faturamento é o salário dele, isso não é uma verdade, né? Existe uma grande diferença. Sonho. Exatamente. Tanto que a gente fala que o real conceito de ser milionário é ser milionário no faturamento, na última linha da DRE, que é o resultado ali contábil da empresa, é o lucro mesmo da operação, e também ser milionário no imposto de renda. Né? Que essa seria a verdadeira definição de um empresário milionário, né? Vamos assim dizer. Fora isso, tudo é uma confusão. E aí, como o próprio Nathanael já falou, o pessoal confunde questão patrimonial, entre outros, e aí tenta seguir um Ctrl-C, Ctrl-V, onde a maioria vai, né? De Simples Nacional e tal, só que sem estratégia alguma. A pergunta é, o Simples Nacional é a melhor opção para o seu momento? Né? Uma das coisas que eu bato muito é as pessoas deixam de considerar, por exemplo, o lucro real, que já é algo mais estruturado, é algo mais pesado, só que na maioria das empresas, o primeiro ano, os primeiros 18 meses, ou até mesmo os primeiros 24 meses, quando você faz qualquer estudo de viabilidade de negócio, ainda mais um novo negócio, é prejuízo.
Uhum. E no lucro real, boa parte dos impostos, aí a gente fala de imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, eles são zerados se está dentro desse prejuízo, né? Quando você, obviamente, apropria tudo da melhor forma possível, né? Todos os créditos da forma correta, tá? Diferente do Simples. O Simples você faturou, você pagou. Independente de você ter tido lucro na operação ou não. Então, são fatores que tem que ser considerado. Então, quando a gente fala de um negócio, qual é o seu momento? Ou por que você está empreendendo? Né? Qual é a sua maturidade sobre o negócio? Quem são seus concorrentes, entre outros? Então, são coisas que são importantes serem desenhadas, serem analisadas, né? Então, ser empresário vai muito além do que você simplesmente abrir um CNPJ e cadastrar ele no Simples Nacional. E é interessante que hoje com a internet, com podcast, várias pessoas que dão até treinamentos disso, né? Ajuda muito a pessoa começar a ter uma diretriz, para onde eu vou, né? Qual é o momento? Eu, particularmente, por exemplo, tenho uma trajetória que eu venho de grandes corporações, eu era executivo, para depois me tornar empresário. E muda totalmente o ponto de vista, tomar decisão. Você precisa ter maior direcionamento, né? Então, cada um tem a sua particularidade. Quanto que eu vou investir? Então, você tem que sentar, calcular e fazer as coisas acontecer. Uma coisa que também é importante quando a gente fala de planejamento, e aí a gente entra também dentro das questões tributárias, entre outros, é também dizer o quanto o planejamento tributário ele pode nos ajudar dentro do dia a dia e a execução do mesmo. Isso não só para a parte de tributos, mas também com o negócio. Né? Então, falar, vou planejar, vou fazer isso, legal, dá para a gente fazer toda essa estratégia e aí botar em prática. Né? Porque também, se você também não executar, você também não vai para frente. Então, basicamente, esse seria o ponto de vista que seria importante ser analisado, fazer o planejamento, entender o propósito negocial da empresa e aí, em cima disso, você sim desenvolver um planejamento sólido em questões tributárias para que, obviamente, você possa satisfazer o fisco, obviamente, dentro da lei, dentro de um processo de elisão fiscal, como também pagar o imposto mais justo possível dentro da sua operação. Eu costumo dizer que o Simples Nacional ele só é simples, mas nem sempre ele é o mais vantajoso, né? Quando a gente fala de uma operação que está ali no lucro real, que está iniciando, e que de fato tem a ajuda, o suporte de alguém que tem de um planejamento tributário, esse cara sai na vantagem 200%. Porque o Simples ele é simples para quem está iniciando no empreendedorismo. Ele é simples porque ele tem realmente faturou, pagou em cima do faturamento. Agora, quando existe planejamento, que tipo de produto você vai vender, onde você vai vender, como é que você vai fazer a estrutura financeira, como é que vai ser os repasses dentro da sua estrutura fiscal. Então, tudo isso vai fazer uma composição muito mais estratégica, muito mais inteligente dentro do leque que a lei nos permite fazer. Exatamente isso. É bem comum que boa parte dos empresários eles se perguntem e analisem ali se devem ou não. É muito comum alguém me falar assim, olha, mas eu preciso mesmo emitir nota fiscal de tudo? Sim, essa é clássica. Essa é uma pergunta clássica e eu ouvi ela ontem, inclusive numa reunião. Mas não dá para ver tudo tão certinho assim? É necessário eu fazer isso? Infelizmente é uma pergunta que a gente acaba ouvindo e sentindo o comum recebimento de algumas pessoas para essa pergunta. Qual é o ponto que leva a atenção aqui? Geralmente, quando essa conversa ela inicia com algum empresário, eu digo para ele assim, cara, é importante sim. Por que é importante? Vamos falar de alguns pontos importantes para isso. Se eu estou no Simples Nacional, se eu estou no lucro real, se estou no lucro presumido, depende da situação que eu esteja, por que é importante eu emitir nota e por que isso é necessário? Vamos falar da diferença, né? O primeiro, um ponto contábil, porque você vai ter o acompanhamento do lucro da sua operação ali por parte contábil, tributária. Se a sua empresa for crescer, você quiser vender, ou se quiser um empréstimo, quiser algo parecido, o que vai acontecer? Quando você bater no banco,
Ô, amigão, ô, banco, preciso de um empréstimo para minha empresa aqui, eu preciso de um capital de giro, preciso de um cartão de crédito para poder pagar o Google, a Microsoft, qualquer coisa parecida, você vai ter um problema. Por que você vai ter um problema? Porque assim que você pedir esse crédito, eu falo assim, olha, me manda o balanço da sua empresa. Vai ligar lá pro Richard, pra contabilidade, ligar lá pro Hub, e a gente vai falar assim, amigão, você não tem nenhum movimento financeiro. Como não? Recebo dinheiro todos os meses. Olha, mas não tem nenhuma nota emitida para você ou contra você. Uai, e aí como é que o banco vai saber que você fatura? Então existe a necessidade de você continuar sim emitindo nota, mas agora com sabedoria, sabendo que isso pode custar valor, pode custar margem, saber que o seu preço pode ter que ser alterado porque você não geriu bem esse negócio. Sim. Então, entender a importância disso faz com que essa pergunta deixe de existir. Deve ou não emitir nota? Você deve emitir nota sim. Você deve dar a César o que é de César, por assim dizer, e controlar esse negócio da forma que deve. Você pode emitir nota e ainda ter economias de que pode ter acompanhamentos tributários e fiscais para ter redução dos impostos ali. Agora basta você saber quais são eles. Olha, mas já fiz tudo o que precisava, eu já entendi qual é a margem que eu tinha, já usei todos os meus recursos possíveis e ainda assim minha margem está ruim. Então você tem que rever seu produto. Rever o seu produto, rever o seu custo, rever como você está produzindo e entender onde está a sua margem de ganho da sua operação. Eu vou te dar um exemplo bem interessante. Tem um cliente nosso, em nossa operação aqui, que ele tem um e-commerce. O que, por sinal, até se você tem um e-commerce e está ouvindo a gente hoje, acho que guarda uns minutinhos aí e lembra disso depois. Se você tem um e-commerce, é algo muito comum no Brasil. Você abre um e-commerce, foi o que mais cresceu nos últimos 2 anos, principalmente durante a pandemia. Sim. Porque as pessoas precisavam sobreviver. Então, o que eu vou fazer? Cara, vou vender alguma coisa. Vou vender bolsa, vou vender sapato. E muitos deles ganharam dinheiro. Só que ganharam sem saber que precisavam pagar também por aquilo. Então, o que acontece se você tem um e-commerce? Você precisa lembrar que você tem algumas pessoas para você ter que prestar contas. O seu sócio governo. Você precisa, além do seu sócio governo, lembrar que você vai estar usando alguma plataforma digital, se você está começando com o empresário no Brasil, e essa plataforma de algum nível digital que deixe o seu produto ali, algum marketplace, vai te cobrar um custo. Você tem a sua compra de produto com o teu fornecedor e você vai ter aqui a necessidade de te pagar a sua operação e depois tirar o seu lucro. Nesse momento, você vai descobrir algo importante. Conforme você for crescendo, você vai perceber que o seu valor de entrada de dinheiro está perdido em cada uma dessas janelinhas. E nesse momento você vai entender que uma parte dela está, sim, no imposto, mas não é tudo. Está na plataforma e está no seu fornecedor. O empresário que estava conosco, ele cresceu em 8 meses, saiu de 100 mil de faturamento com a nossa operação e foi para 500. Quando chegou em 500, ele pediu uma ajuda, porque ele estava tirando o mesmo salário. Então a gente conversou um pouquinho e a gente deu o seguinte, chegamos à seguinte conclusão. Vamos fechar tudo que você construiu e voltar aos 100 mil, que não vai mudar nada, porque você cresce na mesma proporção. E ele não entendeu que as operações dele estavam com impostos agora controlados, mas o fornecedor dele e os marketplaces atrelados a ele estavam matando pelo menos 60% do valor dele de recebimento. 60%? Exatamente isso. Para ser justo e preciso, 57%, tá bom? Então esse foi o valor preciso que ele acabou perdendo de lucratividade. No final ele cresceu muito e no final não sobrava nada no bolso dele. Exato, porque ele não olhou, por exemplo, o fornecedor. Meu fornecedor, ele tá pagando aqui um valor pra gente e me cobrando isso, mas ainda tô pagando para ele 38%, por exemplo. Sim. Eu tô pagando no marketplace lá de 20% a 28% nas operadoras que a gente tem ali disponíveis de mercado. E aí a margem dele vai sendo diluída e ele não vê isso acontecer. Financeiramente, não é nem mais uma questão tributária que ele conseguiu diminuir o imposto dele. E assim que o imposto dele não desce mais para diminuir, ele volta a ter mais problemas. A questão é, as minhas negociações estão certas? Os meus preços estão certos? Para o crescimento que eu estou tentando conquistar, eu estou adequado a esse crescimento? E aí a gente tem algumas necessidades de olhar mais no BIT, o número desse nosso empresário. Eu acho que eu me lembro desse cliente, desse case, né? Porque foi bem interessante o crescimento rápido que ele teve. E uma coisa muito interessante é que o e-commerce ele tem muita capacidade de ter um planejamento tributário muito avançado e inteligente, né? Muito. Porque ele tem muito custo. E quando você tem muito custo, o lucro real começa a ficar muito interessante. Porque
tudo dentro do e-commerce gera custo e você acaba pagando imposto. Se você está no Simples Nacional, no e-commerce, por exemplo, você está pagando imposto sobre o frete, você está pagando imposto sobre coisas que não necessariamente é um dinheiro que é seu. Está pagando o dinheiro da plataforma, da comissão do Mercado Livre, você está pagando imposto para eles de novo, né? Então, por isso que quando a gente começa a falar do e-commerce, existem várias oportunidades de planejamento tributário. Inclusive, eu lembro que nesse caso a gente acabou zerando o imposto desse cliente, né? Por um período. Porque justamente, dentro do planejamento tributário, a gente conseguiu encontrar oportunidades que faziam com que ele praticamente diminuísse quase a zero a carga tributária dele. Exato. E aí, se você olhar a margem dele adicional a isso, com os fornecedores, você acabou de gerenciar e criar um lucro na operação dele que não existia. Exatamente. Esse empresário tinha 4% de margem. Então, é claro que as margens de e-commerce no Brasil, elas são muito apertadas. E ser apertado é porque você não pode ter grandes movimentos. Então, você não pode ter grandes movimentos, você tem que saber que qualquer coisa que você fizer, você pode quebrar. Sim. Então, é aí onde tem o maior problema para os empresários hoje. E aí vale uma conversa aqui, uma alusão simplista para que todo empresário que está ouvindo a gente aqui possa conhecer e saber. O que é diferente? O que é custo e o que é despesa? Vamos só dar uma alusão bem fácil, prática, dar uma visão lúdica disso. Então, o que é custo? O custo é tudo que está ligado ao seu operacional. Aquela despesa, ela precisa existir para o seu negócio acontecer? Para que você produza a sua entrega? Sim, então isso é custo. Ok. Opa! E despesa, o que é? É aquilo que você tem como mão de obra indireta do seu negócio, você tem aquilo para que o geral funcione. Vamos dar exemplos aqui. A gente somos uma contabilidade. Então, se eu preciso de alguém operando na minha operação, obviamente esse é o operador da minha parte tributária, contábil, fiscal, departamento, pessoal, são custos da minha operação. Sem eles eu não entrego o produto. A gente somos sócios ou empresários que éramos operadores diretos. Nós éramos o custo direto da operação. Então, nós precisávamos operar quando começamos. Tinha que trabalhar dia a dia para fazer entrega para o nosso cliente. Com o passar do tempo, agora a gente pode sair do operacional, não está lá, a entrega acontece por parte do nosso time, e agora a gente virou despesa. Porque agora, se eu não entregar, nosso time entrega. Então, agora podemos dizer que somos despesa se eu tiver salário atrelado a isso. Então, essa diferença de custo ou despesa é o que está ligado à minha entrega e a despesa é o que está ligado diretamente ao que, se eu não pagar, se eu não fizer, aquilo realmente, meu produto vai ser entregue. Saber disso, por exemplo, no e-commerce, faz eu entender que boa parte do que é uma plataforma digital, o meu imposto, a minha necessidade operacional, tá quase tudo vira um custo que eu não consigo tirar. Então, se eu não negociar bem, eu tenho um problema claro aí com a minha operação. E deixa eu falar uma coisa para vocês, né? A gente acabou de entrar no cerne do que é o modelo que chegou ao Brasil agora, que nós trouxemos, que é o modelo Full Finance, né? A gente até acabou de citar um exemplo, Richard, de um e-commerce, onde primeiramente a gente analisou a parte tributária, conseguimos trazer ele para um regime correto, praticamente zeramos o imposto dele por um período, né? Não sei se está até agora. Nós olhamos para as margens desse e-commerce, olhamos para os custos e despesas, vemos que onde ele deveria ter mudanças para que ele pudesse ter uma saúde financeira dessa operação muito mais saudável. Então, em 2 pontos muito importantes da operação dele, nós conseguimos resolver essa questão. E aí entra um terceiro fator, que eu queria introduzir esse assunto agora, que é a questão, como é que esse cliente, por exemplo, poderia acessar crédito? Que é o terceiro pilar aqui do Full Finance, né? Como é que um cliente, dentro da nossa operação, pode acessar crédito, né? Como é que você, empresário, acessa crédito no mercado de maneira estruturada? Quando você tem essas 2 ferramentas na mão, como é que isso funciona? Vamos falar de 2 níveis aqui, né? Aí eu vou passar a palavra para o nosso mano Richard, mas uma delas aqui, por exemplo, é o que o governo pode ofertar a ele, como Pronamps, e outra é quando um banco pode apoiar ele. Então, eles ocorrem em tempos provavelmente simultâneos, mas a gente vai falar das dificuldades disso. Richard, quer contar pra gente o que é um Pronamp para o empresário que está começando e como funciona, como a contabilidade precisa às vezes até ajudar nesse momento? Na realidade, Pronamp é um fomento, né, do governo e muito também atrelado a outros bancos de fomento, como a gente conhece o BNDES, aqui em São Paulo desenvolve SP também, que ele acaba te oferecendo dinheiro, vamos assim dizer, barato, né, um custo muito mais baixo. Possibilidades, por exemplo, de você
pegar valores para alavancar a sua empresa. E aqui, quando a gente começa a entrar dentro dessa vertente, né, de financiamentos, como um empresário ele pode trabalhar alavancado. E a gente vê que vários empresários hoje, principalmente os maiores, a maioria deles não trabalha com seu dinheiro próprio, mas sim alavancado com dinheiro de terceiros. E aí pode ser por estruturações de banco de fomento, bancos privados também, né? E também outros fundos de investimento que também podem proporcionar essa alavancagem. A pergunta, e aí quando a gente fala de planejamento e processos, o que você vai fazer com R$1 milhão? O que você vai fazer com 10 milhões de reais, com 50 milhões de reais, ou até mesmo 100 milhões de reais? Que o juro seja 2%, 3%, 5%. Né? Existem formas de você desenvolver esse fluxo para que você possa ter um investimento, né? Bem interessante dentro da sua empresa e, obviamente, você possa triplicar, quadruplicar esses valores. Né? Então, existe sim 2 tipos de planejamento que são essenciais dentro dessa estrutura, que um planejamento efetivo para fluxo de caixa, né? E aí você, Natanael, é um dos experts para isso, né? Para planejar até quando esse dinheiro ele acaba já colocando, obviamente, os investimentos e honrando com todos os compromissos quando você trabalha alavancado, né? E aí quando a gente fala de algumas estruturas de fomento, né, do governo, ele já te dá um fôlego maior ali, que ele te dá ali 6 meses, 12 meses, para você começar a pagar efetivamente um empréstimo, né, que alavancou o negócio. Outras estruturas já talvez não ofereçam essa mesma flexibilidade, mas menos burocrático, vamos assim dizer. Então, depende muito. Então, qual o momento da sua empresa? Olha, eu tenho um projeto que ele funciona assim, 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 ele vai levar X tempo para começar a dar algum retorno, e aí você tem um tempo para poder desenvolver todo esse projeto para apresentar dentro desses bancos de fomento, de uma forma muito bem qualificada. E você tem tempo para poder conseguir isso. Isso, obviamente, é um perfil e é um momento do empresário. Existe também um momento 2, que você acabou de fechar um contrato gigantesco e às vezes você não tem estrutura para entender esse contrato. E mas aí não vai perder a venda, né? Exatamente, você não vai perder. Se vira meu financeiro, eu vendi. Exatamente. Tá vendo aí? Exatamente. Aí eu digo não, acha ruim. E que interessante que isso é muito comum acontecer, principalmente quando quem está crescendo e faz parte do jogo, né? Aquele apetite ao risco, para que você realmente possa fazer as coisas acontecer. E aí o ponto olha, eu vou contrair essa dívida, essa alavancagem para conseguir atender com excelência esse contrato, esse cliente, porém ele vai me proporcionar X ganho, mesmo eu pagando um juros mais alto. Então, essa conta ela tem que ser feita e muito bem planejada, porque isso pode levar o empresário para outro nível. Boa parte dos empresários de grande sucesso fizeram essa loucura. Por incrível que pareça. E a gente fala uma loucura, mas no final é algo extremamente racional. E quando você vai ver o processo em si, quando ele é bem planejado e bem estruturado, você, como empresário, não tirou R$1 do bolso. Você trabalhou com o dinheiro dos outros, foi para um próximo patamar de negócio, de maturidade de empresa, entre outros, porque a tendência, né, como muitos especialistas falam, né, quando você vai crescendo, você está em busca de sempre contratar alguém melhor do que você para poder jogar a sua empresa para um próximo nível. Então, até onde você chegou ali no 1 milhão, 10, 20 milhões de faturamento, muito provavelmente para ir para um próximo nível, você vai precisar de outras competências, de outros profissionais que possam te ajudar para ir para a casa do bilhão, por exemplo. Né? Então, é importante ter essa visão, né, do campo de estudo, o que fazer e como se planejar, porque é isso que vai fazer a diferença de você ser um empresário pequeno para o resto da vida, para ter um salário, ou se você realmente vai ser um empresário que vai empregar milhões de pessoas e também realmente ir para um próximo patamar, se você, obviamente, está disposto a se desenvolver dentro dessa operação, né? O jogo, vamos assim dizer, é esse. Então, você realmente tem que ser um pouco arrojado para ser empresário. A maioria dos empresários que são muito conservadores hoje, né? Tipo,
vamos ver e tal, ele geralmente vai manter um tamanho ali e dificilmente ele vai crescer em uma velocidade excepcional. E a gente não está dizendo, vamos ser loucos e vamos começar a alavancar todo o negócio. É um risco calculado, né? É um risco calculado. Então você tem que ter, vamos assim dizer, pelo menos 3 visões, né? Uma visão conservadora, uma visão moderada e uma visão arrojada do processo. E aí você calcula isso para tomar a devida decisão. E para dizer qual é o momento seu, se você vai se alavancar, se você não vai, quais são os negócios que estão na mesa. O que você está perdendo se você não fazer isso, se você não ir para esse próximo nível. Então, são coisas que vocês têm que analisar com muito carinho e se dedicar a isso, né? Que comece a fazer um programa semanal ali para você ou diário, para você poder refletir, calcular e examinar isso para que você possa tomar a melhor decisão possível. A estrutura que nós trazemos quando falamos aqui do Full Finance é justamente isso, né? O que você vai fazer? Qual é o seu propósito? Para onde que você vai? 1 milhão pode virar 2 milhões na sua mão hoje, pode virar 2 milhões em apenas 6 meses? Se isso é uma verdade para o seu negócio e você acredita no seu negócio, o que você está esperando para conseguir uma alavancagem? Seja ela por banco, seja ela via BNDES ou seja ela por um fundo que a maioria das vezes pode ser mais rápido se você tem capacidade, por exemplo, de pagamento. Muito bom. Eu queria falar sobre o seguinte, cara. Vamos falar desses caminhos, né, para ajudar o empresário? Por exemplo, a gente falou sobre risco, né? A gente vai falar sobre risco, de como conseguir esses créditos, o que ele deve fazer, se programar e se organizar e quais cuidados ele deve ter nesse caminho que ele está construindo. Acho que isso é uma boa forma de ajudar a quem está ouvindo a gente hoje. Ô, Nata, eu queria até, falando sobre isso, eu queria falar para o pessoal que existe uma tendência no Brasil. Existe um caminho no Brasil que poucos estão trilhando, que é a questão do quê? Hoje, a tecnologia conecta tudo. Hoje, as informações estão conectadas. Hoje, o banco tem acesso. Hoje, por exemplo, o Open Finance. Hoje, todos os bancos, você pode se conversar por meio do mesmo aplicativo. Você pode ter várias contas em vários bancos e pelo mesmo aplicativo do banco você vê tudo da sua operação financeira, por exemplo. E com isso na mão, você tem uma ferramenta que pode ser usada para alavancar a sua operação. Então, Exato. O uso estratégico de informações financeiras para estruturar a sua empresa escalar é justamente o que a maioria das empresas elas não entende como é que funciona esse jogo. Porque se você parar para pensar que antigamente o empresário tinha que ir lá falar com o gerente, lutar pela sua ideia, às vezes implorar para ele por um crédito. Hoje é o contrário. Quando o cliente hoje ele entra na nossa operação e o modelo Full Finance é exatamente isso. É você pegar, olhar do ponto de vista contábil, olhar do ponto de vista financeiro, olhar, hoje nós temos acesso a 135 fundos de investimento, mais a nossa própria fintech. Ou seja, quando você tem tudo isso na mão e eu estou com todos os seus dados consolidados, eu te direciono, eu te digo o que fazer, eu olho a sua margem de perto. Então eu consigo te falar o quê? Exatamente como é que você vai escalar o seu negócio, como é que você vai acessar crédito, como é que você vai tomar risco, como é que você vai tomar decisões estratégicas para você alavancar a sua operação. O que a maioria dos empresários estão perdendo tempo é justamente ter operações que são segregadas, visões segregadas, apartadas, que não se conectam, que não se conversam e perdendo a oportunidade de, em 6 meses, a operação deles está em outro patamar. Que, por exemplo, na semana passada a gente fomentou aproximadamente 70 milhões para alguns clientes nossos, né, específicos, que estavam estruturados, bem organizados já com o tempo na nossa casa. Por que isso foi possível? Porque eu tive acesso às informações desses clientes, cruzei dados com a nossa própria operação financeira, contábil e tributária, cruzei dados com o fundo de investimento, criei uma tese financeira em cima dessa operação e consegui disponibilizar um acesso a crédito. Quando a gente tem essa visão centralizada e organizada, é muito mais simples para o empresário crescer e escalar. Mas parece um mundo apartado da realidade. Apartado da realidade. E até eu acho que o Natanael é o cara que tem a maior visão sobre isso, né? Como é que a gente assenta todo esse cenário, põe a bola no chão para o empresário sair jogando, Nata? Como é que você vê que a gente organiza a casa para esse caminho?
por mais que isso aqui é um podcast, esse seria uma conversa bem longa cada empresário, né? Até porque a gente pudesse desenhar certinho o caminho dele. Mas vou tentar ser simples e objetivo aqui. O primeiro ponto que o empresário deve fazer é organizar o grupo econômico que ele tem no negócio dele. Então vamos dividir em camadas. Então, se você é um empresário pequeno começando a vida, talvez o melhor caminho para você seja olhar para um Pronamp da vida, para o que o governo pode ofertar. O básico. O básico. O Pronamp pode chegar ali até R$150 mil para sua empresa para poder estruturar e te ajudar. Pontos de importância. Eu geralmente sou financeiro e geralmente digo não mesmo, até para o empresário que quer pegar crédito que precisa. Porque às vezes ele não sabe controlar e organizar isso. Então ele vai receber esses R$50 mil e vai comprar um carro ou 2 carros, e talvez não vai organizar a empresa como precisa. E aí a pergunta é, se eu peguei dinheiro com quem quer que seja, eu sou escravo agora de uma dívida, eu tenho que pagar. Então se eu peguei dinheiro emprestado, quando é que ele volta? Então ninguém pega dinheiro emprestado, geralmente na sua operação, até a gente aqui, se a gente não souber quando o dinheiro volta. Então se eu peguei lá 10 mil, 100 mil, 20 mil, 1 milhão, quando é que o dinheiro volta para o caixa para pagar e ainda trazer lucro? Para que eu vá para o próximo nível, como o Mano Richard acabou de comentar. Se eu não tenho essa maturidade, não tenho essa clareza, não pegue. Chama a gente, vamos bater um papo, vamos conversar, para que a gente possa, pelo menos, te ajudar a ter clareza dessa informação. Às vezes o inimigo do empresário é o próprio empresário. Bom, na verdade, nem posso culpá-lo. A ausência de conhecimento da vida, né? Às vezes eles nem têm ali conhecimento para isso. A gente desfez o Hub umas 10 vezes e fizemos novamente. A gente também precisou crescer e faz parte. Uma coisa que é interessante, Nathaniel, que você colocou, me lembrou até de um cliente que a gente fez essa estruturação de alavancagem para ele, já dentro de uma estrutura de home equity, com garantias, entre outros. Exato. Só que o que é interessante, e aí a importância dessa estruturação de controladoria, de planejamento tributário, que o valor da parcela do empréstimo que ele está tomando do fundo vai ser pago só com a economia tributária. Ele não vai crescer, solução. Não precisa crescer. Quem vai bancar o crescimento dele é o governo. Quem vai bancar o crescimento dessa operação é o governo, a alavancagem. Por quê? Porque foi feito um planejamento tributário estruturado ali para ele, que vai fazer ele pagar essa guia. Então, essa foi uma ótima solução, inclusive. Isso foi uma ótima solução. E aí, por esse motivo, quando você consegue ver o todo, com todos os indicadores de performance financeiro, faz muito mais sentido você conseguir estruturar a sua empresa para um próximo nível, né? Então, hoje, o que acaba acontecendo na maioria das empresas e por que existem muitos gaps e erros? Geralmente, a contabilidade está em um lugar, ele está com outra estrutura de controladoria em outro, com a financeira geralmente ele tem outro. um ajudante financeiro que faz a pagamento de contas ali. Estagiário, que é isso? Geralmente, só pra ajudar. né? Geralmente. Não precisa pagar caro. Não tem uma expertise, né? Tipo assim, é engraçado porque às vezes você está operando ali com milhões, aí uma pessoa que ganha R$5 mil por mês vai te falar o que você tem que fazer para ser multimilionário, né? Então, não desmerecendo o profissional, mas ele não teve a experiência, né? Então, é interessante trazer aqui a experiência de quem já fez, como foi, o que os grandes players têm feito, como eles têm se planejado. E o sucesso dele está justamente nessa centralização de processos e números para tomada de decisão, né? Então, a gente conseguiu ajudar muitos dos nossos clientes a ir para um próximo nível justamente por ter essa visão 360 das operações dele, né? Dos números dele, do que a empresa dele representa. E assim a gente consegue fazer o negócio de qualquer pessoa, não importa qual seja, ir para um próximo nível, sim. Ótimo. E aí a gente vai falar aqui dessa organização. Então, talvez estão falando bastante de organização, como isso deve ser feito na prática, de forma clara e efetiva. Então vamos lá. Se vamos falar de tomar um empréstimo, a primeira coisa é saber para onde ele vai. E ter clareza quando ele volta e a que custo ele volta, que eu tenho que pagar agora isso de volta e eu quero ter margem em cima disso. Resolvi essa demanda, está claro para mim, meu plano de negócio está bem acertado com o meu ideal. Beleza, tomei o dinheiro. Mas para tomar o dinheiro tem um intermediário, que é informar que eu tenho potencial disso para um banco, para um fundo,
para uma estrutura financeira que vai me subsidiar, ou às vezes até um outro sócio que quer ser apenas um sócio investidor. Um sócio investidor da operação. É engraçado, como é que a gente faz isso? É engraçado você colocar isso, que quando a gente fala de Full Finance, a gente só falando número, né? E a gente está falando muito mais aí aqui de ferramenta, tecnologia e processo, né? Mas é interessante que quando a gente se reúne com qualquer cliente para apresentar esses números, a gente meio que vira um conselheiro dele, né? Fala, olha, exatamente. O que você vai fazer com esse recurso? Onde ele vai entrar, como é que ele sai? Quanto que você consegue girar com isso, né? E isso é bacana porque vê que o processo ele é muito mais amplo, né? Por esse motivo que até mesmo a própria Hub, dentro das suas construções e desconstruções, é uma estrutura que estava muito mais voltada para a tecnologia, está se tornando hoje mais uma boutique, né? Vamos assim dizer, para empresários que querem ir para um próximo nível, justamente por ter esse nível de inteligência. Exato. Né? Não é só ter melhores práticas, olha, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer planejamento. A pergunta é como aplicar. Isso é aplicável para mim? Não é? Como que eu vou fazer isso? Né? Então a gente acaba, através desses suportes técnicos, conseguindo dar um diagnóstico muito mais efetivo. Um dos nossos clientes, por exemplo, ele tem um alto giro financeiro, mas ele não tem uma organização financeira para poder ter salário. Fatura mais de 1 milhão as operações dele e não tem. O que a gente precisou construir? A gente teve que construir todo um ecossistema. Então, para um banco, para ele conseguir tomar crédito e se organizar, é necessário criar um grupo econômico. O que é um grupo econômico? É dizendo as suas empresas, o seu CPF, seu CNPJ, onde ele está, tem investimento, não tem, como está construído, e desenhar todo esse diagrama para o empresário. Então a gente tem que dizer o seguinte, olha, essa operação entra com esse CNPJ o dinheiro, fatura a margem de X, tem Y de despesas, depois esse dinheiro vai para uma hold de investimentos que paga os sócios, depois esses sócios aqui vão mandar esse valor para uma conta de investimento, a conta é X no número tal e é guardado no banco tal. A gente pega todo esse ecossistema dos sócios, dos empresários, eleva esse número para o banco e apresenta. Pontos de cuidado, se você tem um sócio com nome sujo ou com alguma dívida pendente, não importa que você é o milionário na mesa, se seu sócio tiver com o nome sujo, o banco vai declinar de dar qualquer crédito. Isso é legal porque aí você vê que como a nossa assessoria entra dentro de um conselho, né? Porque até mesmo o sócio que você escolhe para estar do teu lado, muitas vezes pode prejudicar o seu negócio. Ou ele pode beneficiá-lo, ou pode prejudicar o seu negócio. E tem que ser monitorado, porque a verdade é que às vezes uma continha simples ali acontece. E aí, o que eu vi é que, assim, por exemplo, nesse caso que você citou, né? Empresário milionário, teoricamente no faturamento, várias empresas, e no final do dia, ele mesmo não estava entendendo como é que tudo isso funcionava e como é que o dinheiro poderia entrar na conta dele, pessoal. E aí que é a grande questão que eu sempre falo, né? Uma coisa é você ter uma empresa que tem faturamento, né? Outra coisa, para você pegar crédito, é como é que você apresenta isso para uma instituição financeira. Como é que você apresenta esses dados? Como é que você estrutura isso para poder justamente conseguir pegar o crédito? Porque muita gente fala assim, né? A gente já até viu isso. Muitas empresas já chegaram até nós querendo investimento da gente aqui, né? É verdade. Pedindo alguns investimento anjo, etc, né? E aí, o que esse cara faz? Ele senta, monta uma apresentação, mostra os números, mostra como é que vai ser o retorno desse investimento, mostra embasamento. E aí ele fala assim, cara, quer ser meu sócio? Vai custar tanto e você vai ter tanto da minha empresa. É isso que ele faz. É verdade. Mas o empresário que está querendo pegar crédito no mercado, ele não entende que é muito parecido o cenário de ele pegar crédito no mercado. Ele tem que pegar, ele tem que se estruturar, ele tem que apresentar os dados para mostrar que aquilo ali é viável, que vai ter retorno de tanto em tanto tempo, ele vai conseguir bancar essa estrutura e vai fazer esse aporte e vai receber esse aporte. Ou seja, quando ele tem alguém que organiza isso muito bem, aí ele consegue acessar crédito. Exatamente. E aí
Dessa organização, a gente fala o seguinte, né? Que ele precisa organizar a vida dele, da empresa, para que torne isso claro. Se é um banco tradicional, não é um fundo, a organização é de uma forma. Se eu vou para um fundo de investimento, não tem jeito. Ele vai precisar de uma contabilidade, mais informações, de mais números, vai chamar um Richard da vida, vai chamar o Natanael, vai organizar a vida dele para poder levar isso para o fundo e defender que ele tem que ter crédito para aquela operação dele. Agora, se o cenário ele é uma empresa que vai para um banco, quais são os caminhos? Primeiro, tá todo mundo com o nome limpo? Sim. Tô pagando as contas certinho? Sim. Eu tenho investimentos nesse banco, por exemplo, guardado para dizer que eu honro, que eu guardo, que eu tenho controle? Sim. Mesmo assim, não consigo crédito. O que pode ser? Tem que analisar certinho o que pode estar consumindo a sua legitimidade para fundos de investimento ou para bancos que podem te fornecer uma linha de crédito. Isso pode ser, será que eu tenho um seguro que diz que eu guardo e protejo meu patrimônio? Será que eu tenho um consórcio atrelado para dizer que eu realmente estou investindo no futuro do meu negócio? Então tem coisas pequenas que começam a demonstrar para um banco tradicional que você vai honrar, que você está disposto, que você quer aquele crédito e que você está pensando no futuro do teu negócio. Se você não consegue demonstrar para um banco tradicional, dificilmente você vai conseguir crédito. É interessante, né, que até dentro dos nossos próprios processos, hoje todo cliente que entra agora, nós temos uma coisa que chama kit banco, né? Então a gente já prepara as melhores práticas para deixar tudo o máximo liberado possível, seja em bancos privados, seja as possibilidades de BNDES, seja possibilidade de fundos, né? Por quê? O importante, hoje eu não preciso disso, não estou olhando para isso. Mas entenda, uma vez que está dentro da nossa estrutura, depois de algum tempo a gente já organiza a empresa para isso, você já está pronto para qualquer alavancagem, para qualquer crescimento imediato. Então isso é importante, porque o que acaba acontecendo na maioria das vezes com os empresários é o quê? Eu não estou precisando disso, então eu não vou atrás disso. Aí o que acontece? Quando ele precisa, até ele se organizar, ele perdeu o time, perdeu o contrato, ou até mesmo perdeu o nome, né? Porque existe um time para isso, né? Então, é legal deixar isso o mais organizado possível. Aí a empresa sempre pronta para ir para um próximo degrau aí a partir de... E o pessoal não sabe disso, né? Isso aqui é um segredo de bastidor de fundo de investimento, né? Que é uma coisa assim, geralmente tem até... Existem promoções, por assim dizer, de ofertas de taxas melhores no fundo de investimento. Às vezes, aquele fundo de investimento, naquele momento, ele quer trazer operações novas e ele faz uma oferta interessante de juros para aquela operação. Isso é um exemplo muito particular, né? Você vê que às vezes chega cliente lá que está pagando 10, 11, 12% de antecipação de recebível para banco, né? E às vezes o fundo lá está oferecendo um valor que vai comportar no fluxo de caixa dele, o capital de giro, a 2%, a 3%. Então, ou seja, ele já tem uma economia gigantesca só por ter esse tipo de visão de operação, né? E até mesmo quando a gente fala de questão de futuro, né? E de estar preparado, né? Por que eu tenho que estar preparado? Porque não é só por uma questão de alavancagem, financiamento ou crédito. A gente também está falando do próprio governo, questão tributária. A reforma tributária está aí, a partir de janeiro de 2026 já começa dentro já da nota fiscal, né? Toda a parte de IBS, CBS que tem que ser declarado ali, e 2027 o PIS e COFINS deixa de existir e começa a existir a CBS, né? Está preparado para todas as mutações e mudanças que vão ter, né? O governo está falando que até 2033, com a reforma tributária, a alíquota do empresário vai chegar a 28,5%. Porém, vai existir um alargamento da possibilidade de crédito. Então, se vai existir alargamento da possibilidade de crédito, eu estou verificando se todos os meus fornecedores, se tudo que eu faço vai me gerar esse devido crédito para que a minha alíquota efetiva seja menor e eu não seja morto por essa nova carga tributária, né? Ou os meus contratos hoje, seja ele ali na prestação de serviço, que vai ser algo extremamente impactado, eles já prevêem, já tem cláusulas prevendo qualquer mutação dentro da reforma tributária. Então, está preparado para isso? Porque o que vai acontecer? Muitas empresas vão morrer porque não estão se preparando. O que vai acontecer? Vai começar a entrar essas novas alíquotas, esses novos processos, você vai deixar de ser competitivo e quando você começar a querer correr atrás para arrumar essa operação, não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Por quê? O seu concorrente foi lá na frente, já fez isso, foi mais competitivo e pegou boa parte do mercado. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não está preparado hoje, que o sistema tributário já existe
há alguns anos. Imagina quando isso mudar repentinamente. Você acha que a sua estrutura vai estar preparada? Se a sua empresa pode ter 5, 10 anos. E se você não se preparou até hoje, com a mudança, vai te pegar de calça curta, no caso, né? Exato. Até mesmo já aproveitando, né, falando até mesmo da questão da tributação de dividendos, que vai começar e muito provavelmente em 2026, tudo está indicando, né, uma da pauta do governo. Você Que tá maravilha. preparado para isso, né? Mas é só os super ricos, Richard. Não é bem assim, não. Porque aí depois está lá mais 10% que você tem que pagar. Existem estratégias através de estruturação de holdings que, obviamente, pode mitigar muito isso, né? E realmente fazer com que sobre mais dinheiro no bolso do empresário, até mesmo para ele continuar investindo na manutenção da empresa dele, na manutenção de empregos e expansão. Né? Vamos falar disso um pouquinho, Richard. Isso é legal. Vamos falar desse tema aí. Por exemplo, né? Coisas legais que o empresário talvez não saiba e pode ser benéfico para ele sobre hold. Eu tenho um aluguel, estou pagando ali imposto. Tem alguma coisa que eu posso fazer contabilmente? Vou fazer aqui a pergunta e resposta, né? O que pode me ajudar? Existem várias estratégias quando a gente fala de holdings, tá? E eu tenho várias estruturações de holding. Tem holding SA, tem holding LTDA, tem holding de investimento, tem holding patrimonial, né? Então, quando a gente fala de estruturação de holdings, depende, de novo, do momento da empresa, onde que ela está, o que ela está fazendo, né? Para onde que ela vai estar. Existindo até algumas mudanças recentemente, até mesmo para a holding. Alguns até são um pouco sensacionalistas, falando a holding morreu, né? Então ela deixa de ser muito atrativa se passar algumas pautas aí do governo para algumas questões de transferência de bens, entre outros. Sim, desde que você deixe para depois. Agora, se você começa agora, se você já faz esse processo agora, você vai ter muito mais outros benefícios, né? E até mesmo quando a gente entra aí dentro da holding de investimento, por exemplo, que é uma abertura interessante para poder fazer um ecossistema de empresas, né? E aí, quando a gente fala um ecossistema de empresas, às vezes a gente só olha para o nosso negócio ali, né? Tipo, 100%. Mas, às vezes, em volta dele, existe uma série de receitas incrementais que podem somar um faturamento e gerar uma receita mais interessante, né? Ótimo. E a holding, quando a gente começa a colocar uma estrutura para explorar um ecossistema, né? E a gente utiliza muito estruturas de holding de investimento, holding de administração de negócios, de múltiplos negócios. Isso pode ajudar a ter uma visão 360 disso e a gente consegue trazer uma visão onde que é mais benéfico para o empresário investir. Legal. E até mesmo em alguns dos diagnósticos que a gente dá para o nosso cliente, né? E por mais que o expert do produto dele não somos nós, é ele mesmo, mas através dessa visão 360, a gente consegue dar uma visão, falar, olha, o seu produto-chave ou serviço-chave é esse. Vamos falar. A margem está aqui, você ganha muito mais aqui. Vamos falar de forma lúdica, por exemplo, né? Se a gente está falando de um empresário que ele tem, às vezes ele já cresceu, tem ali a sua empresa, mas até se tem um exemplo aqui, né? Às vezes ele tem algumas casas de aluguel, aí ele está pagando isso na pessoa física. A holding contribui para ajudar esse empresário de alguma forma? Sim, vamos usar esse exemplo de poder ajudar. Quando a gente fala desse tipo de estruturação, né? A gente pode estar falando que uma estruturação de holding para uma pessoa que tem várias casas de aluguel pode reduzir até em 70% da carga tributária que ela tem hoje. Não, mas repete esse número. Quanto que é? 70%. Não, é doideira, né? Ou seja, coisa demais, não, moço? Acho que não, acho que 70% 70%, moço. Não. Vamos deixar o governo feliz. Então, se você tem aí casa de aluguel, não faça isso aqui não, tá? Exatamente. O projeto vai cair do ar, porque daqui a pouco o governo vai cortar aqui, dizer que a gente tá roubando o governo. E aí, por esse motivo que é importante fazer os cálculos, né? Tipo, é melhor estar aqui na pessoa física, é melhor fazer uma estrutura da holding. Por isso que eu falo, sempre depende do momento para fazer todos esses testes operacionais, para falar, olha, esse é o melhor caminho para você. Talvez hoje ainda não seja a melhor opção, mas talvez com a projeção que você tem, eu vou fazer mais alguns investimentos, vou colocar mais imóveis, por exemplo, para aluguel, essas coisas, talvez no próximo semestre ou no próximo ano já faça todo sentido. Exato. Só que você tem que se preparar antes. Exatamente. E geralmente o que a gente vê que os empresários acabam acontecendo, fazendo, né?
Justamente ele faz depois que estourou, né? Depois que deu pau, aí que ele vai mudar. O que a gente se propõe a fazer é justamente ao contrário, um trabalho antecipado para que não venha a haver problemas, né? Quem é o empresário que geralmente nós estamos atendendo? No Brasil existem as grandes empresas, que elas são atendidas pelas Big Four, né? Deloitte da vida, que cobram um absurdo para estruturar a sua empresa, para cuidar da sua empresa. Mas são muito bem atendidas, tá? Mas essas consultorias, elas não são acessíveis para o médio empresário, porque fica caro para eles. Então, dentro dessa estrutura, onde é que o Hub5, com a nossa estrutura, estamos atuando? É um empresário que cresceu muito rápido. É um empresário que cresceu, agora ele está lá com 3, 4 CNPJs, 5 operações funcionando ao mesmo tempo. Ele não sabe como é que explora isso, ele não sabe como é que organiza isso. Ele pode ter um problema em uma empresa e afetar todas as outras. Ele não faz ideia de que isso pode acontecer com ele. Ele pode ter um problema numa empresa e afetar a pessoa física dele. Ele não faz ideia disso. Exato. Ele está construindo patrimônio, está comprando casa para alugar, está comprando imóvel. E ele está pagando mais imposto para isso. Ele não faz ideia de como está para organizar isso. Então a gente fala que o empresário nessa seara, que ele cresceu muito, está ali no meio do caminho para se tornar um grande, né? Já está ali faturando os seus 300, 500 mil por mês, né? 1 milhão por mês. Tem várias operações rodando. Esse cara é o cara que mais precisa de ajuda. Porque o dinheiro está saindo pelo ralo e pelos buracos e ele não está enxergando. Isso é legal, Marcos. Eu vou fazer até um chamado aqui para todos que tiveram oportunidade de ouvir aí o podcast, os cortes que nós fizemos aqui para vocês. É assim, se você tem uma empresa e você está faturando mais de 200 mil reais por mês e sua empresa está no Simples Nacional, muito provavelmente você já está pagando muito mais imposto do que deveria. Nós trazemos soluções inteligentes dentro de processo de elisão fiscal para reduzir essa carga tributária. E a gente está falando aqui de reduzir na casa aí de 20% a 25%, pelo menos, para a gente começar. Depois disso, a gente pode fazer outras estratégias que podem ajudar a sua empresa a ir para um próximo nível através dessa economia tributária. Beleza? O seu empresário... Vamos fazer uma simulação aqui. Não. Se o empresário... Imagina um empresário que ele está pagando por mês ali uns 100 mil de imposto, né? Ótimo. E esse cara consegue trazer, né? Porque é o que a gente faz aqui, em geral, a gente consegue, na média, né, Richard? Acho que a gente tem visto o empresário paga 20% a 25% a mais de imposto na média. Depois que ele passa do faturamento de 200, 300 mil, ele está pagando isso a mais, tá? Em geral, todos os empresários que chegaram até nós, eu vou dizer aqui, 80%, um pouquinho mais até, chegaram até nós pagando 25% a mais de imposto quando ele passou dos 300 mil de faturamento, 200 mil de faturamento. Imagina que esse cara está pagando 100 mil de imposto. Um cara desses que vieram até nós está pagando 100 mil a mais, 100 mil de imposto. E a gente consegue trazer uma economia de 25% para esse cara. O que ele pode fazer com esse dinheiro hoje? O que ele pode fazer através dessa estrutura hoje? Tem alguns caminhos possíveis, né? Alguns empresários pegam esse valor e sabiamente escutam o que é mais importante na matemática financeira. Olham para o futuro, pegam esse dinheiro e reservam, sabe para quando? Para agora, novembro e dezembro, quando a gente tem que pagar 13º, férias e, enfim, benefícios para os colaboradores, aquela festa de final de ano que ele não quer abrir mão. Então ele começa a organizar nesse sentido. Outras empresas já vão para um outro cenário. Olha, eu preciso investir em tecnologia, porque o mundo é tecnológico. No Brasil falta pelo menos 500 mil profissionais da área tecnológica. A tecnologia continua avançando e eu não. Então ele precisa se movimentar. Ser um e-commerce, ele guarda esse dinheiro, discute com o seu fornecedor um acordo melhor para comprar um lote, diminuindo aquele percentual que a gente comentou de impostos para um e-commerce, para que ele consiga ter uma margem mais interessante. Então ele consegue sentar e entender onde ele tem oportunidade de alavancar ou para se reorganizar. E isso é importante. E isso é uma coisa bacana, porque a gente tem vários clientes, por exemplo, que nós trouxemos essa economia tributária e ela pegou essa economia para fazer investimentos, né? E aí, tipo, talvez não seja o momento de fazer uma expansão na sua empresa, entre outros, mas aplicou isso em alguns fundos, né? Por exemplo, alguns fundos chegam aí a pagar
1,5%, 1,8%, até 2%, dependendo. E, obviamente, é importante sempre se checar, obviamente, a credibilidade do fundo e outras possibilidades que existem dentro do mercado, né? E outros investimentos que realmente podem duplicar ou triplicar esta economia em coisa de 12 a 18 meses. Tem um dado que é importante quando a gente fala de juros composto, que eu acho fantástico, é que se você conseguir qualquer investimento que te dê um retorno de 4% ao mês em juros compostos, em 18 meses você dobrou o seu investimento. Ou seja, em 1 milhão aplicado dentro dessa sistemática, em 18 meses você tem 2 milhões. Perfeito. Gente, a gente precisa encerrar o nosso papo aqui. Eu acho que tem muita coisa que ele poderia fazer com esse 25% aí de economia, né? Mas não vai dar para explorar todas elas. Mas a verdade é que com a economia, com o dinheiro no bolso, com o empresário estruturado da maneira correta, olhando para o mercado de uma maneira consolidada, com todas as suas informações centralizadas, ele consegue fazer muita coisa e crescer de maneira explosiva, 10 vezes mais. Mas eu quero agradecer aqui a presença do Nathanael, nosso CFO. Obrigado, Nathanael, pela sua presença. Agradecer ao Richard, nosso CEO, pela presença também, por contribuir tributariamente e financeiramente aqui para a nossa conversa, né? E ficamos para as próximas vezes aí. A gente vai explorar muito essas conversas, vamos explorar muito esses contextos que nós mencionamos aqui e esperamos ter você aqui acompanhando esse podcast. Obrigado e até mais, pessoal. Obrigado, Obrigado. Pessoal. Tchau.